Sejam bem-vindos, alunos do ensino fundamental, a mais uma aula aqui de informática. Na aula de hoje, nós vamos dar uma olhadinha no histórico do Google e vamos também aprender a como pesquisar melhor através do Google, certo? Eu vou dar algumas dicas a vocês para que vocês melhorem o uso dessa ótima ferramenta da internet chamada de Google, e vamos saber que o Google vai além de uma ferramenta. Certo? A aula de hoje não tem exercícios, porque eu vou mostrar coisas na prática. Então prestem atenção a esta aula. Tudo começou nos anos 90, né? Vocês já viram, aí por isso que a gente estudou antes no histórico da internet, que a internet teve o seu grande auge, o seu grande início a partir dos anos 90. E antes de surgirem os buscadores ou motores de busca, como são popularmente chamados, como era que você fazia para entrar na internet? Existiam alguns navegadores, mas não existia nada. Por exemplo, eu queria encontrar alguma coisa sobre, chutar um exemplo qualquer, chapéu, eu quero fazer uma compra de meia, ou eu quero uma calculadora, ou eu quero um site de um time, eu quero acompanhar o Campeonato Brasileiro, certo? Pelo menos os resultados na época. Não tinha como. Só que você entrava na internet, se você colocasse Campeonato Brasileiro, se você não soubesse o site da CBF, sabe lá Deus se tinha na época, mas se você não soubesse o site da CBF, ou o site da revista Placar, que estava no auge na época, você não tinha como achar nenhum site. Certo? Então, era muito difícil. Você tinha que ter o site já pronto. E basicamente você tinha que conhecer o site da empresa que você estava procurando, ou da coisa que você estava procurando, certo? Ou o site de alguma enciclopédia, por exemplo, por aí vai. Era muito difícil entrar na internet naquela época, pesquisar mais ainda. Você sabe que a internet aqui demorou um pouquinho a chegar, né? Hoje a gente tem a globalização, então praticamente tudo que está lá fora vem logo para cá. Antigamente não era bem assim. Então, ó, a gente vai dar uma olhadinha aqui, rápida, certo? Eu baseei esse estudo da aula de hoje em uma só fonte, então pode estar faltando algumas informações, certo? O ideal seria que eu pesquisasse em outras fontes, mas é porque não é o intuito da aula da gente decorar todos os buscadores. É só mostrar para vocês. Então, eu tinha nos anos 90 o primeiro buscador, certo? Conhecido, chamado de Archie, certo? Do inglês. Então, ó, você digitava o que queria, certo? Aqui nessa barrinha, e aqui você fazia mais algumas coisas, certo? Para filtrar sua pesquisa. Foi o primeiro. Aí depois veio o Excite, também bastante utilizado. Inclusive esses dois, ó, Arc e Excite, eu acredito que poucos aqui no Brasil utilizaram. Porque foi a época que começou-se a criar esses buscadores, tá? Para facilitar quem estava entrando na internet. E aqui no Brasil a internet ainda estava nascendo, como eu disse para vocês. Se vocês olharem a aula sobre internet, vocês vão ver o histórico da internet. Mas em 1994 chegou uma ferramenta que aqui no Brasil já se popularizou rapidamente, que era o Yahoo, o buscador do Yahoo. Certo? O buscador da Yahoo, para quem começou a acompanhar a internet no Brasil desde o começo, o buscador da Yahoo foi um dos mais populares. Muita gente utilizou. Certo? Se os pais de vocês utilizaram a internet lá desde aquela época, os avós de vocês, vocês vão ver que o Yahoo foi um buscador muito famoso. Depois veio o AltaVista. O AltaVista é do meu tempo, aí eu entrego minha idade. Certo? O AltaVista, que foi um dos buscadores bastante utilizados, inclusive pelo meio acadêmico. Quem estava na universidade utilizava muito, que era o meu caso. Certo? O AltaVista era muito parecido com o Google, né? Mas aí ele procurava eita, caiu aqui a caneta, achei. Por páginas, por imagens, por vídeo, ou seja, ele já dava uma busca assim, por categoria. Certo? Já mostrava alguns sites. Todos esses buscadores, certo? Eles funcionavam meio que assim, para auxiliar quem está na internet, para auxiliar. Não tinha assim, uma grande ambição, mesmo quem fazia esses sites. Eles não sabiam como ganhar dinheiro com isso. Vou colocar ali só o nome AltaVista, certo? Que está ali a amostra.
Aqui no Brasil a gente teve algumas ferramentas também. Se você pesquisar tem até mais, mas a mais destacada era o KD. Que hoje em dia parece que até ainda existe, né? Eu não uso, não sei. O KD foi bastante utilizado também aqui no Brasil, porque era um buscador nosso, gente. Era a criação nossa aqui, certo? O KD. Então tinha vários buscadores, você acha? Tinha o Alta Vista, que era bastante utilizado. Tinha o KD. Tinha várias outras ferramentas que você pode, inclusive, pesquisar aí a título de conhecimento, se você quiser. Certo? Então, nos anos 90 foi esse surgimento dos buscadores. Aí, em 1996, certo? Surgiu o Google. Surgiu o Google e praticamente acabou com toda a concorrência. Acabou a brincadeira, gente. Acabou a brincadeira, moçada. Lembra do KD, Alta Vista? Ninguém lembra mais. Só aquele povo mais antigo vocês vão lembrar por causa da aula de hoje. Mas ninguém lembra mais e poucas pessoas usam outros buscadores que não sejam o Google. Tem o pessoal da Amazon, né? Porque quando você compra, por exemplo, um tablet da Amazon, ele já vem com o próprio buscador. Tem outros, como é que eu diria, dispositivos móveis, certo? Que vem com buscadores próprios. Mas todo mundo corre para o Google. Todo mundo corre para o Google, que é o maior buscador da internet, além de ser uma das maiores empresas. Eu vou mostrar aqui mais ou menos esse histórico aqui para vocês. Então, professor, e por que Google, certo? Eles associavam, não me pergunte por quê, eles já tinham criado outro navegador que não deu tão certo, e depois criaram o Google. E esse nome Google, eles relacionam com o maior número que você pensar aí, que tem um seguido de zero, ou seja, um infinito, né? Que era relacionado às páginas que eles conseguiam associar. E o Google foi evoluindo, né? Olha aí, a gente tá vendo a evolução, inclusive, do seu logotipo, que não muda as cores. Essa semana eu tava fazendo um jogo daqueles de pergunta em família e perguntava a cor do O do Google, certo? E a cor do O do Google, deu uma olhadinha aí, ó, é vermelho, certo? Segunda letra. Eles praticamente não mudam de hoje. As cores do Google você consegue identificar, inclusive, em algumas empresas. Então o Google foi evoluindo. Era um buscador, vocês lembram disso? Mas um buscador que associava as suas buscas a propaganda na internet, então, as propagandas que vinham, o tal do AdSense. E com isso eles foram ganhando muito dinheiro e criaram uma empresa que é super poderosa, que acabou se alastrando para vários ramos da informática. Certo? O Google veio e dominou o mundo. Para quem não conhece isso aí, era o Cérebro, que era de um ratinho, um desenho que tinha nos anos 90, que todo episódio ele fazia um plano mirabolante para conquistar o mundo. Né? O que é que vamos fazer hoje à noite, Cérebro? Tentar conquistar o mundo. Quem conquistou o mundo, na verdade, foi o Google. Certo? Hoje em dia o Google se alastrou. O Google tinha uma rede social, certo? Chamada Orkut, antigamente, que é a mãe de todas as redes sociais. Pais de vocês, acho que tiveram um perfil no Orkut. Eu tive um perfil no Orkut. Certo? Depois veio o Gmail, que era o e-mail da Google. Certo? Tanto o Orkut como o Gmail precisava de convite para entrar. E depois virou esculhambação. Depois virou para todo mundo. Aí eu, inclusive, entrei também. Então você tem a parte de e-mail, a parte de vídeo. O YouTube é da Google? É também. Parte de vídeo, a parte de armazenamento em nuvem. Olha, o Dropbox é da Google também. Você tem... a Google hoje em dia não depende só da Microsoft. Lembra que a gente estudou aí da Microsoft? O Microsoft Office, que tinha planilha, que tinha texto, que tinha apresentação. O Google hoje não depende da Microsoft, ela tem seus próprios elementos para fazer planilha, para fazer texto, para fazer apresentações. No próprio Google tem isso. Isso sem contar outras ferramentas que são, inclusive, fantásticas, que você, como aluno, tem que conhecer. Os professores têm que fazer vocês conhecerem. Sabe? Nós temos, por exemplo, o Google Earth, que é ótimo para as aulas de geografia. Você conhece qualquer parte do mundo a partir do Google Earth. Se você não conhece, dê uma olhadinha. É interessantíssimo, certo? Você visita qualquer lugar do mundo a partir do Google Earth. Você tem o Google Street View. Você digita um endereço no Google e já consegue encontrá-lo meio que com um aplicativo de GPS. Você já vê fotos, já consegue ver as ruas por onde você passa. Certo? Coloque seu endereço no Google, vai aparecer sua casa.
Não ao vivo, certo? Não vou fazer como o povo que vai lá para cima para ficar dando tchau pro satélite, que não é ao vivo, são fotos, certo? Já foram tiradas. Mas só para você ver, então uma empresa que hoje domina praticamente todos os ramos da internet, uma grande empresa da internet, o Google, certo? Bate ali pau a pau com a Microsoft hoje em dia. A Microsoft ficou só com o Windows dela e o Google trouxe até o Chrome é da Google também, que é um navegador, certo? Que bateu o navegador da própria Microsoft. Rede social, o Google+, que hoje em dia quase ninguém usa, mas teve também. Ela acabou com o Orkut e ficou com o Google+. E por aí vai, sabe, gente? Tem muita coisa. Nós temos aplicativos para dispositivos móveis. E por aí vai. Então você vê como o Google se alastrou pelo mundo, se alastrou pelo ramo da informática, deixando de ser apenas um simples buscador. Mas tudo isso faz... tudo isso não apaga a questão do Google ser um buscador. Inclusive o endereço está lá, certo? Aqui eu acabo a aula, só que não, certo? Acaba essa parte teórica da aula. Como eu disse para vocês, na aula de hoje não tem exercício, porque o exercício vem agora. A gente vai estudar um pouco, certo? Aqui está o Google, olha aí, ó. Você que está vendo aí na tela, aqui está o Google. Vamos estudar um pouco como utilizar, certo, o Google para fazer algumas pesquisas. O Google, você nunca deve acreditar nos primeiros posts de uma pesquisa, mas o Google funciona muito bem. Não funciona para tudo. Tem sites que não são indexados ao Google, certo? Alguns por motivos de ideológicos, de segurança, por exemplo, se tiver algum site relacionado à pedofilia, eles bloqueiam, certo? Se tiver algum site relacionado à venda de armas, eles bloqueiam, e por aí vai. Mas, certo? É o aparelho, entre aspas, é o instrumento mais utilizado para se pesquisar alguma coisa da internet. Você nunca coloca o Google como fonte de sua pesquisa. O Google não é fonte. É a partir do Google que você vai achar os outros sites, certo? O Google não serve de nada. É um motor de pesquisa, como eu já disse, ou simplesmente um buscador, certo? Ou motor de busca também. Então vamos lá. Usar o Google todo mundo já sabe, né? Inclusive se você digitar aqui de alguns navegadores, certo? Digitar, ao invés de endereço, digitar as palavras que você quer, o próprio Google vai buscar. Como a gente já está aqui, vamos para a barra do Google. Algumas dicas. Primeira, o Google não é sensitive case. Professor, eu não entendo o que é isso. Tanto faz usar letras maiúsculas como minúsculas. Certo? Para o Google não tem diferença. Se eu colocar assim, ó. Eita, meu time de coração. Flamengo com letra maiúscula. E pesquiso. Vou achar algumas coisas aqui sobre Flamengo. E se eu colocar Flamengo com letra minúscula, eu encontro a mesma coisa. Encontrei a mesma coisa. Por quê? O Google ele não faz diferença, certo? O Google não é sensitive case. Então, eu quero alguma coisa com o meu nome Robson, certo? Ele já vai dando dica aqui. Robson Bambu, que é jogador de futebol. Não, Robson. Certo? Coloca o nome aqui Robson, certo? Ele vai achar algumas coisas aqui referentes a outros Robson, lógico. Eu não sou tão famoso assim. Talvez a última página do Google faça referência a mim. Bom, mas ele vai achar coisa de Robson aqui. Se eu colocar Robson com letra maiúscula, não faz diferença nenhuma. Pronto, ponto é isso. Mesma coisa, certo? Então, não faz diferença colocar letra maiúscula na pesquisa do Google. O Google ele também tem um corretor. Por exemplo, se eu tentar colocar uma palavra errada aqui, deixa eu ver. Será que tem? Não, tem porque... Não sei, diga uma palavra errada. Arrastar. Pronto, a palavra arrastar. Aí, não está corrigindo não. Bom, gente, vamos lá. Mas ele corrige algumas palavras também, certo? Quando você está digitando. Que aqui eu não lembrei de cabeça. Vamos à segunda parte. Para maior eficiência na sua pesquisa, você tem que usar aspas na sua pesquisa. É muito melhor. Professor, como assim? Vamos lá. Se eu colocar assim, ó. Era uma vez uma menina. Aí eu vou e pesquiso. Era uma vez uma menina. Veja só que ele vai me dar alguns sites aqui. Ele dá fotografia. Destaca algumas coisas, certo? Agora é o seguinte, gente.
Quando eu pesquiso dessa forma aqui, era uma vez uma menina, o que é que o Google faz? Ele pesquisa todos os sites que tem a palavra era, todos os sites que tem a palavra uma, todo site que tem a palavra vez, uma e menina. Uma, inclusive, 2 vezes, né? Ele pesquisa uma vez só. Então ele pesquisa as palavras era, uma vez e menina. E vai aparecer vários sites, certo? Que tem essas palavras. Mas, ó, aqui, ó, por exemplo, esse site aqui, ó, essa menina, certo? Ele só destaca aqui menina. Se eu quiser exatamente essa frase, certo? Se eu quiser exatamente essa frase aqui, era uma vez uma menina, se eu colocar entre aspas, ele vai pesquisar os sites que tem apenas essa frase, certo? Era uma vez uma menina, era uma vez uma menina, era uma vez uma menina, o tempo todo, certo? Deixa eu ver se funciona com o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga, certo? Ele vai procurar, porque o Ouviram do Ipiranga é tão famoso que ele acha. Ouviram Ipiranga. Do não, tira esse do aqui, tá me atrapalhando. Ouviram, ele vai procurar todos os sites que tem a palavra ouviram, todos os sites que tem a palavra Ipiranga, certo? Se eu colocar entre aspas, ouviram Ipiranga, ele não vai procurar os sites que tem a palavra do, né? Ouviram Ipiranga, certo? Ouviram Ipiranga, aqui é porque ele corrigiu, certo? Mas esse primeiro site aqui, ó, ouviram Ipiranga, certo? Sem o do. Então, quando você pesquisa entre aspas, ele corre atrás da frase exata, certo? Ele não fica correndo atrás de pedaços. Então, a melhor pesquisa que existe é quando você coloca um pedaço, certo? Quando você coloca entre aspas. Vamos ver outra. Calcule aqui de física. Calcule o peso dos corpos. Peso. Olha aqui ele corrigindo para mim, aquilo que eu disse para vocês. Olha aqui, ó. Esse site aqui tem o nome peso e corpo, certo? O outro também, ó, calcule peso e corpo, mas ele não está procurando o que eu quero. Aqui só tem peso, aqui tem calcular, certo? Que é um verbo derivado. Veja, ele não tá procurando a frase. Eu não estou achando a frase que eu quero. Para achar a frase que eu quero, eu tenho que colocar entre aspas. Ele vai calcular, vai procurar exatamente essa frase aqui. Eu calculo o peso dos corpos. Se não tiver, ele vai dizer que não tem. Olha aqui o site que aparece, ó, calcula o peso dos corpos, calcula o peso dos corpos. Tá vendo, gente, como é diferente? Então, quando você for pesquisar uma frase, se for uma palavra não faz diferença não, mas quando você for pesquisar uma frase no Google, use aspas. Exclua palavras. Essa de excluir palavras é massa aqui também. Como é que eu excluo palavras da minha pesquisa? Por exemplo, vou pesquisar aqui Barcelona. E você sabe que hoje em dia o time de Barcelona, tá aqui o time de Barcelona, certo? Várias notícias aqui, Barcelona, sai. O time de Barcelona é mais famoso que a cidade de Barcelona. Para quem não sabe, Barcelona é uma cidade famosa lá da Espanha. E tem inclusive um Barcelona aqui no Equador. Um clube, né, no Equador, numa cidade. Então, Barcelona. Só que eu não quero o clube. Digamos que eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer um trabalho sobre a cidade e quero conhecer a cidade. Eu não quero saber de futebol, então eu coloco aqui o menos. Menos, digito aqui futebol. Certo? Coloco menos aqui clube. Ele vai tirar todos os sites que tiveram essa palavra futebol, todos os sites que tiveram essa palavra clube, e vamos ver o que acontece. Ainda fala Barcelona e Juventus. Mas olha para cá. Vocês estão vendo? Barcelona, melhores destinos, 10 melhores hotéis de Barcelona, Barcelona, Espanha total. Tá vendo como eu eliminei, certo? Todos os sites que falam de futebol e de clube. É porque aqui são notícias, certo? O Google também direcionou você para notícias. A gente tá falando aqui só das buscas. Barcelona, província, hotéis em Barcelona. Tá vendo como fica melhor? Então você pode também eliminar coisas de sua pesquisa. Basta colocar o menos e a palavra que você quer que o buscador descarte. Tá vendo como é interessante?
Também posso, olha outra coisa que eu também posso achar, e isso aqui já vai dar a dica para vocês. Posso achar na internet vários tipos de arquivos. Como assim, professor? Digamos que eu queira um arquivo do Word, um arquivo em doc. Então eu coloco assim, ó, física e o doc. Certo? Ele vai achar alguns arquivos, não todos, certo? Em doc. Certo? Olha aqui um doc, ó. Certo? Isso aqui está em doc, esse aqui também está em doc. E se eu quiser, não, professor, eu quero física em PowerPoint, certo? Vamos supor aqui, ó, informática, pronto, informática, e quero achar já uma apresentação pronta, para eu dar uma olhada e montar a minha. Então, eu boto informática, PPT, olha aqui, ó, tudo PPT, se você olhar aqui ao lado, certo? Cadê o Ctrl+? Aqui, ó, a minha lupa, tá vendo? PPT, esse outro site aqui, PPT, o site aqui de baixo, ó, PPT, ou seja, todos esses sites que estão aparecendo aqui, na verdade, são apresentações que estão na internet e que eu posso, inclusive, baixar para me ajudar a fazer minha aula, por exemplo, de informática. Isso serve para os outros assuntos também. Certo, gente? Vamos desativar aqui essa... Não, deixa a lupa aí. Pode ser preciso. Além de PPT, eu posso também pesquisar material em PDF. Isso aqui, ó, informática, PDF. Então, ó, olha os arquivos aqui, ó, PDF, em PDF, tá vendo? Então, isso facilita muito quando você quer procurar alguns dispositivos. Vamos desativar agora a lupa aqui, que eu vou ensinar vocês a pesquisarem também, a melhorar a pesquisa de imagens. Pesquisa de imagem, olha aqui, o Google deixa você pesquisar todas as notícias, livros, vídeos, tem vários tipos de pesquisa que você pode fazer no Google. Os vídeos geralmente são direcionados para o YouTube, né, porque o YouTube é do Google, mas tem outros tipos de vídeo também, pode procurar. Vamos agora para imagens. Certo? Vou dar uma dica aqui para vocês. Vamos ver aqui, Einstein. Einstein, como você sabe, é um físico famoso. Vai ver aqui imagens. Olha para cá quantas imagens eu tenho de Einstein. Certo? Professor, mas isso é fácil demais. Procurar a imagem de Einstein. Certo? Você clicar aqui em imagem, sim. Mas eu vou dar dica para vocês para os tipos de imagem. Por exemplo, lembra daquelas animações que eu faço para vocês? Coloco nas aulas de vocês. Eu pesquiso aqui, ó, imagem.gif. Certo? Não, professor, não estou vendo nada diferente. Olha, se você clicar na imagem, você vai ver, ó, são imagens que geralmente se movem. Certo? Olha esse outro aqui, ó, Einstein tirando língua. Esse outro, Einstein rindo. Certo? Aqui é um meme. Outro, Einstein colocando óculos. E por aí vai. Tá vendo, gente? São imagens pequenas, GIF. Einstein, GIF. É só você colocar um GIF no final. Fica essa guerra de saber a pronúncia GIF ou GIF. A gente já chama de GIF, então deixa GIF mesmo. E o outro tipo de imagem é o PNG. O que é a imagem PNG, professor? É aquele tipo de imagem que é recortada. Certo? Se você colocar isso aqui no seu trabalho, só aparece o Einstein. Esse pano de fundo aqui é o seu trabalho. Então é outra dica para você pesquisar também, imagem PNG. Você pesquisa o nome, coloca PNG, que aparece um monte para você colocar nos seus trabalhos, esse desenhozinho aqui. E cuidado, certo, gente? O uso de imagens, usem com moderação, porque imagens têm direitos autorais também. E por último, uma dica aqui, que é uma dica acadêmica, certo, gente? Deixa eu voltar aqui. Sempre que você quiser pesquisar qualquer coisa, certo? É uma dica que eu deixo aqui para vocês, não é uma dica do Google em si. Mas a gente tem que ter noções de outras línguas hoje em dia. Então, quando quiser pesquisar alguma coisa, tente pesquisar em inglês, certo? Física, por exemplo, que naquela hora eu pesquisei física, agora eu vou pesquisar em inglês, physics, certo? Porque a quantidade de coisas que aparece costuma ser maior. Então, quando você pesquisa em inglês, o campo, certo? Physics em inglês, o campo de amplitude da sua pesquisa ele é bem maior do que pesquisar só em português. Então, aprendam
a dominar pelo menos um vocabulário mínimo para a pesquisa de vocês. Certo, gente? Pronto, com isso a gente encerra a aula de hoje. Certo?